Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje o tema da nossa aula é investigando a razão entre os perímetros e áreas de figuras semelhantes. Nós vamos dar continuidade ao material Aprender Sempre, volume 2, e nós estamos na sequência de atividades número 1. Se você já pegou seu material, separe. Se não, pegue folhas, lápis, borracha e caneta, que você participa da aula do mesmo jeito. Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar nessa aula. Boa noite, professora Roberta, tudo bem? Boa noite, professora Inês. Boa noite, alunos, pais e responsáveis que sempre acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Claro, os professores também. Participem das atividades, alunos. Mandem as respostas lá para o seu professor no seu chat da sua turma. E você, professor, manda aqui para a gente o nome da sua escola, a cidade de onde você é, para a gente poder divulgar e mandar um abraço, tá bom? Vamos começar, professora Inês? Vamos! E vamos começar verificando os objetivos da nossa aula, que está lá na página 69 do material Aprender Sempre. Investigar a relação entre a razão de semelhança estabelecida entre figuras semelhantes e a razão das medidas dos seus respectivos perímetros. Calcular a medida do perímetro de uma figura ampliada ou reduzida a partir do perímetro da figura original e da razão de semelhança estabelecida entre essas figuras. Investigar a relação entre a razão de semelhança estabelecida entre figuras semelhantes e a razão das medidas das suas respectivas áreas. Calcular a medida da área de uma figura ampliada ou reduzida a partir da área da figura original e da razão de semelhança estabelecida entre essas figuras. Vocês devem ter notado que eu falei bastante sobre razão de semelhança, que foi algo que a gente viu na aula passada, certo? Bom, vamos então para o nosso primeiro exemplo. Perímetro do hexágono regular. Quando a gente fala em hexágono, nós estamos falando em uma figura com 6 lados. E quando a gente fala regular, nós estamos falando que esses 6 lados são iguais, têm a mesma medida. Então, observe nessa figura, em amarelo, que todos os lados deste hexágono têm tamanho B. Portanto, o perímetro deste hexágono é 6 vezes B. Aí você fala, mas professora, perímetro não é a soma dos lados? Sim, mas você somar 6 vezes a mesma medida é a mesma coisa que multiplicar 6 vezes a medida. Correto, pessoal? Muito bem. Então, observe o nosso exemplo. Encontre o perímetro da figura 1. As medidas estão em centímetros. Muito bem, então eu sei que o lado do meu hexágono mede 4 centímetros. Então, o perímetro vai ser 6 vezes 4. Portanto, o contorno desta figura tem 24 centímetros. Fácil, né? Olha a resolução do exemplo 1 para vocês. Tranquilo até aqui? Muito bem, porque agora é com vocês, hein? Agora você tem um outro hexágono, né? E eu quero que você encontre o perímetro dele. Tudo tranquilo? Fácil, né? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Professora Inês, encontrar um perímetro... Opa, esqueci do microfone, perdão. Encontrar o perímetro de uma figura aí só com a medidinha, muito fácil, 1 minutinho. Ok, 1 minuto, pessoal.
voltamos. Olha, professora Inês, 48, gostei de ver, 48 centímetros. Então, o pessoal colocou bastante resposta. Vamos dar um abraço aí. Pessoal de Botucatu, da Escola José Pedretti. Pessoal daqui do Leste 4, Escola Orlandi. Pessoal da Leste 5, Escola Catalano. A Escola Ayrton Bush, eu não sei de onde que é, porque não tinha um lugar, mas é escola. Manda um abraço pro pessoal aí. Pessoal de Osasco, da Escola Heloísa. Pessoal da Leste 2, aqui de São Paulo, Astrogildo. E da cidade de Cosmópolis, Escola Célio Rodrigues. E aí, professora Inês, é 48? É sim. E essa foi fácil, né, pessoal? Bom, mas de qualquer forma, se você está com dúvida, vem aqui comigo e se concentra. Este hexágono tem o lado medindo 8 centímetros. Então, eu vou utilizar a expressão que eu já sei que vale para o hexágono e vou fazer 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48 centímetros. Então, este é o tamanho do contorno deste hexágono. Tranquilo, pessoal, até aqui? Tudo de bom? É, né? Então tá. Vamos continuar. Agora, nós vamos calcular a área deste hexágono regular. Aí você fala, professora, mas a área é difícil. Não, não é tão difícil assim. Observa só. Lembrando que este hexágono regular tem o lado tamanho B. Você está conseguindo ver nessa figura verde que eu tracei algumas linhas e dividi este hexágono em 6 triângulos. Quando o hexágono é regular, esses triângulos são equiláteros, isto é, tem todos os lados de mesmo tamanho e todos os ângulos internos iguais a 60 graus. Muito bem. Então, se eu quero encontrar a área, eu vou fazer 6 vezes o lado ao quadrado, que multiplica raiz de 3 e divide por 4. Não é tão difícil assim, né? Porque é uma substituição, é o tamanho do lado. Eu tenho que prestar atenção qual conta eu vou fazer primeiro. Então, aqui, eu vou primeiro resolver a potência, depois eu posso ver se eu posso simplificar pelo 4 ou não. E aí, eu multiplico por 6 e a raiz vai permanecer. Porque, neste caso, ele não está pedindo para você substituir o valor da raiz, nem por número aproximado. Então, vai sobrar a raiz de 3 no final. Vamos ver como é que fica? Então, olha, no nosso caso, o nosso hexágono tem lado tamanho 4, portanto, a área vai ficar 6 que multiplica. Abre parênteses, 4 ao quadrado vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 4, fecha parênteses. Poxa, esse aqui está fácil, dá para resolver de várias formas. Uma delas é cortar a potência do 4 com o 4 de baixo, porque a gente sabe que 4 ao quadrado é 4 vezes 4, não é mesmo, pessoal? Então, se eu cortar essa potência, vai sobrar somente um 4. Então, esta área vai ficar 6 que multiplica, entre parênteses, 4 raiz de 3. Mas como eu já tinha dito, a raiz vai permanecer. Então, eu vou multiplicar apenas os números. 6 vezes 4, 24 raiz de 3. E como eu sei que é área, a unidade de medida, que é centímetros, vai ao quadrado. Tudo bem? Entenderam? Bom, olha a resolução do exemplo. Coloquei lá para vocês, na resolução eu fiz de outra forma. Observe que o 4 ao quadrado eu substituí pelo 16, depois simplifiquei o 16 com o 4 e sobrou o 4. Então, a gente tem várias formas de resolver, chegando no mesmo resultado lá na matemática. Ficou fácil? Então, vamos praticar? Agora é com vocês. Vocês têm um hexágono cujo lado mede 8. As medidas estão em centímetros. Qual que é a área, pessoal? Manda para mim lá no chat. Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Olha, professora Inês, essa eles têm que fazer umas continhas aí, né? 2 minutos. Ok, voltamos em 2 minutos, pessoal. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. Running down the stairs and what do I see? A big pile of gifts and they're all for me. I ripped open the first one.
voltamos à atividade. Olha, professora Inês, gostei de ver, a participação muito boa. Colocaram lá que é 96, raiz de 3 centímetros quadrados. Teve gente até que conseguiu colocar o símbolo de raiz. Olha, gostei de ver. Então, vou mandar um abraço aí para o pessoal da PEI Cesário Coimbra, pessoal de Dourado, da Escola Doutor Salles Júnior, pessoal de Turmalina, da PEI Jerônimo Trazi, pessoal de Paraibuna, da Escola Geraldo Martins, pessoal de São Sebastião, da PEI Maísa Teodoro, e o pessoal de Paraguaçu Paulista, da Escola Maria Ângela Batista Dias. E aí, professora Inês, eles acertaram? Com certeza acertaram. E, pessoal, só respondendo a uma dúvida lá do chat, é claro que a gente poderia ter simplificado essa expressão. Mas você lembra que quando eu comecei a falar da área do hexágono, eu falei, pessoal, vocês estão vendo que eu dividi em 6 triângulos equiláteros? Porque aqui também, quem quisesse poderia ter pensado primeiro na área do triângulo equilátero e depois multiplica por 6, tá bom? Mas como eu já disse, nós temos várias formas de resolver. Nós vamos pensar nessa daqui, por enquanto, nesta aula. Vamos então substituir? Então, nós temos que o nosso lado mede 8 centímetros. Portanto, a área vai ficar 6 que multiplica. O B vale 8, então 8 ao quadrado, vezes raiz de 3 no numerador e o 4 no denominador. Muito bem. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, então eu posso substituir pelo 64. E 64 a gente pode simplificar com o 4, não é mesmo? 64, vamos fazer a continha aqui. 64 dividido por 4 vai dar 16. Muito bem. E agora vamos multiplicar 16 vezes 6. 16 vezes 6, 6 vezes 6, 36 vão 3, 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Então, 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, está aqui a resolução da atividade para vocês. Tranquilo? Então, vamos continuar. Porque até agora eu não falei de razão de semelhança, né? Então, vamos para lá. Razão de semelhança. Você lembra da aula passada? Razão de semelhança é representado pela letra K e é uma divisão entre um valor da figura maior por um valor da figura menor. Então, aqui nesse exemplo, está pedindo para você encontrar o valor de K entre a figura maior e a figura menor, que são semelhantes. Ele já está falando que existe a semelhança, então você não precisa se preocupar com isso. A partir do valor dos lados e dos perímetros. Então, vamos começar com os lados. Beleza, pessoal? Vou calcular o K. Então, vou pegar o lado da figura maior, que é 8, e vou dividir pelo lado da figura menor, que é 4. Bom, 8 dividido por 4, 2. Então, a razão entre os lados é 2. Agora, vamos para o perímetro? Muito bem. Então, perímetro. O perímetro da figura maior está aqui embaixo, olha, 48. E o perímetro da figura menor está aqui embaixo, 24. Bom, 24, 48, é 2 vezes, não é mesmo, pessoal? Então, quer dizer que a razão de semelhança entre 2 figuras semelhantes em relação aos lados e aos perímetros sempre vai dar o mesmo valor. Então, observe aí embaixo a resolução. E eu deixei uma frase aqui embaixo, olha, a razão de semelhança entre 2 lados correspondentes é igual à razão de semelhança entre os perímetros. Tranquilo até aqui? Porque agora eu vou pedir uma razão de semelhança para você. Bom, peraí, eu já fiz o lado, já fiz o perímetro, o que está faltando? Está faltando a área. Então, observe a atividade. Encontre K, que é a razão de semelhança, entre a figura maior e a figura menor, que são semelhantes, a partir do valor das suas áreas. Então, eu copiei os valores da figura 1, que é o 24 raiz de 3 centímetros quadrados, e o valor da área da figura 2, que é o 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, pessoal, monte a continha, efetue as continhas que você tem que fazer aí, dividir, simplificar, tal, e coloca lá no chat quanto deu K, ok? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade?
Professora Inês, ela é simples, mas vai dar um trabalhinho. Então, 2 minutos. Ok, voltamos em 2 minutos, pessoal. Voltamos da atividade. Olha, professora Inês, eu fiquei achando que eles iam cair aí nessa raiz, ia dar um trabalho. Imagina, todo mundo colocou aqui K igual a 4, K é 4. Nossa, gostei de ver. E assim, subindo aqui o chat, bombando. Bom, então vamos mandar um abraço aí para o pessoal. De São Bernardo do Campo, da PEI Luiz e Colasso. Pessoal de Carapicuíba, da Escola Adla Feres, falei certo. Juquitiba, da Escola Bairro dos Barnabés. Pessoal de Cruzalha, da Escola Joaquim Gonçalves. Pessoal de Itapevi, da Escola Raul Briquete. Pessoal aqui de São Paulo, da PEI Iraci Sartori. Pessoal de Piacatu, da PEI Sinéusia. Nomes diferentes. Pessoal de Santa Branca, da Escola Professor Valdemar Salgado. Pessoal de Arandu, da Escola Pedro Bento Alves. E o pessoal de Arapeí, da Escola Vicente de Paula Almeida. E aí, professora Inês, o K é igual a 4? Sim, o K é igual a 4. Pessoal, se está com dúvida, então, como sempre, vem cá e se concentra aqui comigo. Olha, muito bem. Vou pensar nesse valor do K. Vou pegar o valor da área da figura maior, que está aqui embaixo, 96 vezes raiz de 3, dividido por, vou pegar o valor da área da figura menor, 24 vezes raiz de 3. Perfeito. Se eu tenho uma raiz no numerador e a mesma raiz no denominador, e eu tenho multiplicação, e aqui eu tenho divisão, então nós podemos simplificar essas raízes. Ah, que ótimo. Então, eu cheguei em 96 dividido por 24. Daqui para frente, você pode fazer de várias formas. Você pode dividir o 96 pelo 24. Você pode ir simplificando passo a passo. Porque, por exemplo, aqui a gente sabe que 24 e 96 são números pares, poderíamos simplificar por 2. Porém, observa que a soma deles, embaixo dá 6 e em cima dá 15. Também é divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele é divisível por 6. E assim por diante. Você pode utilizar o raciocínio que você sentir melhor com você, tá certo? Lembrando que a gente tem sempre que treinar alguma coisa diferente, porque o nosso objetivo é chegar depois lá numa prova, numa avaliação externa, num vestibular, num Enem, e rapidamente resolver o nosso problema, certinho? Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou dividir em cima e embaixo por 6. Então, vamos fazer a nossa continha. 96 dividido por 6. 9 vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Para 9, 3.
36 vai dar 6, resto 0. Então, eu vou ter 16 e 24 dividido por 6, 6 vezes 4. E aí tá fácil, né? Porque 16 na tabuada do 4 é em relação aos lados. Então, se eu olhar o perímetro em relação à razão de semelhança do lado, ela é igual, correto? 2 e 2. E se eu olhar a razão de semelhança da área em relação ao lado, ela é o quadrado, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Então, está aqui a resolução dessa atividade. E aqui embaixo tem um resumo para você. A razão de semelhança do perímetro é igual do lado. E a razão de semelhança da área é igual o lado ao quadrado. A razão de semelhança do lado ao quadrado. Espero que você tenha gostado dessa aula, porque a gente vai se ver numa próxima oportunidade, certo, professora Roberta? Certo. Não esqueçam de fazer a atividade referente às nossas aulas, tanto do primeiro bimestre, que tem ainda disponível, quanto do segundo. E não esqueçam de avaliar essa aula, isso mesmo. Então, entrem aí nesse link ou no QR Code, mandem carinhas felizes, ou dúvidas, ou críticas, ou elogios, que a gente agradece para a gente melhorar cada dia mais a nossa aula. E a gente se vê numa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito.